Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 16, verso 18. Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, capítulo 16, verso 18. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele me concede nesta noite, de mais uma vez ter o privilégio de poder pregar a sua palavra. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Messias. Deus abençoe o senhor na sua casa. Obrigado pela oportunidade. Deus possa abençoar os obreiros aqui também, aqui na tribuna. Que Deus abençoe. Deus abençoe aos irmãos nesta noite. Veio comigo a minha mãe. Faz assim, mãe. Minha mãe está ali. Minha mãe é muito bonita, irmão. Eu não puxei muito ela, não, né? Mas Deus dá graça. Tem aqui também meus amigos, Wellington e Laila. Deus abençoe também. Obrigado por vir nos prestigiar. Antes de ser uma gravação de um DVD, irmãos, é um culto. Amém, irmãos? É um culto. Primeiro, então, eu vim preocupado em edificar a sua vida. O DVD é uma consequência. Se tiver que sair, vai sair. Mas primeiro eu quero edificar a sua vida nessa noite. Então vamos ler Mateus capítulo 16, verso 18. Quero louvar a Deus também pela vida do meu amigo Samuca e o Bruno, que se disponibilizou para estar aqui hoje para fazer essa filmagem. Deus abençoe. Mateus 16, verso 18, diz assim o texto sagrado: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou ler novamente. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, quando nós abrimos a Bíblia no Novo Testamento, nós nos deparamos com 4 biografias de uma só pessoa. Nós chamamos de 4 evangelhos, só que é um termo teologicamente equivocado. Até porque evangelho, as boas novas, é uma só. É um só o evangelho. Porém, se nós analisarmos aqui, temos 4 biografias escritas por 4 autores diferentes: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um escreve para um destinatário diferente, para um público diferente, para um povo diferente, apresentando Jesus. E por cada povo ser diferente, ter o seu costume e a sua cultura, cada evangelista vai ter a preocupação de apresentar Jesus de uma forma que eles possam entender. Mateus, por exemplo, ele escreve aos judeus e ele apresenta Jesus como Messias. Ele vem apresentando o evangelho a fim de atrelar a pessoa de Cristo àquela figura messiânica que os profetas haviam profetizado. Marcos, ele escreve aos romanos e ele apresenta Jesus como servo. E é exatamente por esta causa que nós vamos ver se repetir aquela frase que diz: e saindo ele de um lugar, foi imediatamente para outro lugar, mostrando o seu espírito de servo. Ele estava servindo aos homens. Lucas, ele escreve aos gregos, e ele apresenta Jesus como um homem perfeito, aquele em que não há defeito algum. E João, ele escreve a toda a igreja que estava na Ásia Menor, a fim de combater as heresias do gnosticismo, que estava querendo deturpar a divindade de Cristo e também a sua humanidade. E é exatamente por isso que ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Nós vemos então que nós temos essas 4 biografias se preocupando em apresentar uma pessoa só, Jesus de Nazaré. É claro que o texto que nós usamos está em Mateus. Mateus, ele vem descortinando a história de Cristo, o seu ministério, que foi muito rápido, porém um ministério extremamente profundo e profícuo, e ele vem apresentando a vida de Cristo. E quando ele vem apresentando a vida de Cristo, diz a Bíblia que ele vem construindo todo o cenário. Agora, no capítulo de número 16, que foi o texto que nós acabamos de ler,
ele vai já mostrar que Jesus está indo para a fase final de seu ministério. Está chegando a via dolorosa, está chegando o momento do sofrimento, está chegando o momento das blasfêmias, da humilhação, do opróbrio e da vergonha. E é por isso que a sua mensagem já está mudando. O teor da sua mensagem está tomando um sentido um pouco mais que melancólico, porque até o momento ele vinha falando sobre o reino de Deus, vem falando sobre as bem-aventuranças, que é um sermão que nós conhecemos, que está incluído no Sermão do Monte, mas ele vem agora mudando a sua mensagem. Ele vai dizer que é necessário que ele venha padecer, é necessário que ele venha sofrer, é necessário que os líderes de Jerusalém viessem a humilhá-lo, e era necessário também que ele viesse a morrer, mas no terceiro dia ele iria ressuscitar. Diz a Bíblia, irmãos, que no capítulo 16, Jesus, ele chama os seus discípulos para um diálogo. Ele vai conversar com seus discípulos agora. E esse diálogo, em primeira instância, senhores, parece ser um diálogo comum. Parece que é um diálogo comum entre mestre e os seus discípulos. Porque veja bem, olha a pergunta que Jesus faz para os seus discípulos. Ele diz assim: eu quero saber de vocês, o que é que estão falando de mim por aí? O que é que estão falando ao meu respeito? O que é que estão falando acerca da minha pessoa? Os discípulos em prontidão, eles passam a responder e ele diz: mestre, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista. João Batista já tinha morrido aqui e eles acreditavam que poderia ser uma reencarnação, até porque Cristo dá continuidade no sermão de João Batista sobre o arrependimento. Outros vêm dizendo que o Senhor é Jeremias. Outros até dizem que o Senhor pode ser Elias ou algum dos profetas. Quando eles dizem isso, Jesus olha e diz assim: tudo bem, agora eu quero saber o que é que vocês que andam comigo, que comem na mesma mesa que eu como, que estão 24 horas comigo, que andam comigo sempre, eu quero saber o que é que vocês pensam ao meu respeito. Eu quero ver o que é que vocês pensam de mim. Porque, irmãos, é extremamente importante saber quem Cristo é quando se quer andar com Ele. É muito importante a gente saber quem Ele é. É muito importante nós conhecermos a sua identidade. E aí, quando ele faz essa pergunta, diz a Bíblia que Pedro logo se levanta. E quando Pedro se levanta, ele diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando ele diz isso, Jesus olha e diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Observa que o diálogo era natural. Agora, Jesus está dizendo que há uma revelação do Pai para Pedro. O diálogo que era natural agora passa a ser um diálogo sobrenatural. E aí, Deus acaba de dar uma revelação para Pedro. Ele é o Cristo. Foi Deus que revelou para ele. Quando ele tem essa revelação, ele diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Por quê? Simão, filho de Jonas. Porque Simão era o nome de Pedro, o nome original dele. Porque Simão vem de uma raiz hebraica de Shemá, que significa aquele que ouve. Então, ele é chamado de Simão. Só que quando ele continua, ele diz assim: agora eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está num diálogo comum, pastor Messias, só que agora ele libera duas revelações grandiosas, porque ele fala esse versículo aqui, e ele diz assim: eu te digo agora que tu és Pedro. Há uma revelação muito grande aqui, porque Jesus agora ele está mostrando a realidade do reino, a realidade da obra que ele está executando. Veja bem, ele diz: eu te digo que tu és Pedro. Pedro é o nome de raiz grega, que significa pedra pequena. É um pedaço de pedra, é uma pedra pequena. Então, em outras palavras, ele está dizendo: eu te digo que tu és uma pedra pequena, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se a gente olhar muito rápido para esse texto, vai aparentar que Jesus está edificando a igreja em cima de Pedro. Parece que Pedro vai ser o fundamento da igreja, mas olha os detalhes como são importantes,
porque o texto no original ele nos dá uma ideia maior daquilo que Jesus está dizendo. Porque quando ele diz assim, eu te digo que tu és Pedro, pedra pequena, ele diz assim, sobre essa pedra, no original pedra está Petra, que significa rocha. Na verdade, ele está dizendo assim, eu te digo que tu és Pedro, pedra pequena, e sobre essa rocha eu edifico a minha igreja. Era isso que ele estava dizendo. Ele está dizendo o seguinte, você é uma pedra pequena, eu sou a rocha, e a igreja estará edificada em mim que a igreja estará edificada. Porque se a igreja for edificada em pedra pequena, a igreja não vai prevalecer, a igreja não vai continuar, a igreja não vai perseverar. Mas para que ela possa continuar, perseverar, batalhar e ir para a tribulação e partir para cima, ela precisa estar edificada em um lugar seguro. E esse lugar seguro sou eu, a rocha. Eu sou a rocha. Nessa noite eu já quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida aqui, porque eu vim com uma palavra do céu para você. Satanás, ele não vai destruir a sua casa, o diabo não vai destruir a sua família, o diabo não vai destruir a sua vida, o diabo não vai destruir a sua vida espiritual e nem o seu ministério. Sabe por quê? Nada disso está edificado em pedra pequena, mas tudo isso está edificado na rocha, que é Jesus de Nazaré. Nesta noite aqui, eu vim com uma palavra de Deus para você. Você não vai perder, você não vai parar, você não vai desistir, porque os teus pés estão ficados na rocha, e se está na rocha, o diabo não pode te derrubar. Tudo bem, essa é a primeira revelação que ele libera. Eu sou a rocha, a igreja está edificada em mim. Só que ele continua e diz assim, sobre essa rocha eu edifico a minha igreja. Aí ele continua, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhores, prestem atenção. A gente às vezes faz menção desse texto, prega, ou até mesmo é tema de congresso, de campanha. Só que veja bem, o que é que Jesus estava querendo expressar com isso? O que é que ele estava querendo dizer? Que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. O que é que ele estava querendo transmitir para os seus discípulos? Quando ele diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, primeiro eu tenho que perguntar para o texto, eu tenho que perguntar para a Bíblia, qual é o inferno que Jesus está se referindo? Por quê? Porque a Bíblia apresenta dois infernos. O primeiro inferno que a Bíblia apresenta é o inferno cuja palavra grega é Hades. Hades é o local intermediário da morte, é onde a alma dos mortos iam, onde os homens quando morriam iriam para lá. É um local de espera, é um local intermediário entre a morte e a ressurreição para o julgamento. Este é o Hades. Só que a Bíblia também fala sobre outro inferno, o outro inferno cuja palavra grega é Geena, que nós conhecemos como lago de fogo e enxofre. Este é o estado eterno da morte, é o inferno, estado eterno, é para onde vai todos aqueles que foram condenados, vão para lá, para o juízo eterno. Este é o segundo inferno. Se nós lemos esse texto aqui no original, pastor Messias, na verdade o texto está dizendo assim, que as portas do Hades não vai prevalecer contra a igreja. É isso que ele está dizendo, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Quando pega a figura das portas, está falando sobre poder, está falando sobre poderio, está falando sobre autoridade. E quando ele fala do Hades, ele está falando sobre o poder da morte, até porque a Bíblia também diz que o Hades era chamado de prisão. E por o Hades ser chamado de prisão, ele encarcerava aqueles que estavam lá dentro, e ninguém poderia sair de lá. Então ele diz, as portas do Hades não vai prevalecer. Ou seja, em outras palavras, a igreja estará edificada em mim, e a morte não poderá vencê-la. Por que ele diz que a morte não vai poder vencer a igreja? É porque, senhores, quem é que vence a morte? A morte, senhores, é um inimigo fatal do homem. Quando a morte chega, não tem para ninguém. Quando a morte chega, ela coloca um ponto final. E é por isso que a filosofia chama a morte de fim da existência. É por isso que os médicos falam que é a falência múltipla de órgãos. É quando há a falta de funcionamento no organismo. A morte, quando ela vem, não tem para ninguém.
A morte, ela faz separação entre homens e homens, entre homem e Deus. A morte, ela é um inimigo fatal. Mas Jesus está dizendo, a igreja vai estar tão estruturada, tão edificada, tão fortificada, que nem a morte poderá vencer a igreja. Nessa noite, talvez você entrou aqui dizendo assim, perdi, acabou para mim, não tem mais jeito. Mas nessa noite, o Deus que venceu a morte está aqui para dizer, ainda tem jeito para a tua vida neste lugar. Só que observa, o nosso conceito de morte é um conceito um pouco que vago, porque a morte, ela é uma só que ela está em 3 aspectos. A Bíblia apresenta a morte sendo uma coisa só, mas em 3 aspectos. Primeiro, morte espiritual. Segundo, morte física. Terceiro, morte eterna. Morte espiritual, morte física e morte eterna. Esses são os 3 aspectos da morte. Jesus está dizendo que a morte não vai prevalecer contra a igreja. Mas vamos lá, vamos entender o que são esses 3 estágios, ou esses 3 aspectos da morte. Primeiro, morte espiritual. O que é a morte espiritual? Morte espiritual, senhores, nada mais é do que quando o espírito do homem se afasta do Espírito de Deus. Quando o espírito do homem se afasta do Espírito de Deus, o espírito do homem é tido como morto. Porque o espírito do homem só pode ter movimento, só pode ter vontade própria e consciente, se ele estiver conectado com o Espírito de Deus. Se ele não estiver conectado com o Espírito de Deus, o espírito do homem é tido como morto. Agora você observa, como é que se deu a morte espiritual na Bíblia? A Bíblia vai dizer que Deus fez os céus e a terra, colocou o jardim, colocou o casal, fez aquele projeto maravilhoso. E a Bíblia vai dizer que Satanás, ele obviamente não se contenta com esse plano, com esse projeto. Através da serpente ele entra dentro do jardim, e a Bíblia diz que a serpente inicia um diálogo com Eva. Quando a Bíblia diz que a serpente inicia esse diálogo com Eva, ela pergunta, Eva, Deus falou para vocês não comer de toda a árvore que está no jardim? Eva logo responde, Deus falou para nós comermos de todas as árvores que estão no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela nós não podemos tocar e nem comer, senão nós vamos morrer. Aí a serpente olha e diz assim, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem deste fruto, sereis como ele. Aí Eva se sentiu tentada, ela é despertada dentro dela uma curiosidade, ela pega o fruto proibido e come. Só que antes de continuar, irmãos, é necessário nós nos depararmos com uma coisa aqui. Há um jogo de simbologia nesse texto, pastor Messias. Por quê? Porque eu fico me perguntando, há anos já estudando esse texto, aonde é que estava Adão no momento que a serpente falava com Eva? Aonde é que Adão se encontrava? Talvez se Adão estivesse ali, ele iria interromper o diálogo, ele poderia impedir que o pecado acontecesse, mas a Bíblia não menciona aonde Adão estava. Adão não estava lá, Adão estava em outro lugar, e é por isso que essa falta de comunicação gera uma brecha, uma porta e uma oportunidade para o diabo colocar o pecado, induzir o pecado. Agora observa, qual é o jogo de simbologias que o texto vai apresentar? Primeiro, Adão representa Cristo, Eva representa a igreja e a serpente obviamente representa Satanás. Ou seja, se a igreja, que é a esposa, perder a comunicação com o noivo ou com o esposo, o diabo vai ter oportunidade para entrar e colocar o pecado, induzir o pecado, induzir o erro. Se a igreja parar de se comunicar com Cristo, nós teremos uma porta aberta para o diabo fazer o que ele quiser. Mas a igreja que ora,
a igreja que busca, a igreja que adora, a igreja que está 24 horas conectado com o noivo. O diabo não pode achar brecha nela, o diabo não pode achar brecha para agir. Nessa noite, irmãos, nós temos que ter a consciência de que as portas e as brechas têm que estarem fechadas. Como? Nós tendo comunicação com Ele, nós falando com Ele, andando com Ele, estando com Ele, orando, falando e se comunicando com o noivo. Se o diabo está procurando uma brecha na sua vida, hoje ele não vai achar, porque a igreja, alabarachandaraia, a igreja que está conectada com o noivo está aqui na minha frente agora. Satanás nessa noite, pastor Messias, ele perdeu mais uma batalha. Sabe por quê? A igreja que está conectada com o noivo está aqui, e ela não vai perder. Deixa eu ver essa igreja, levanta a mão, adora o nome do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus está dando força para você aqui hoje. Jesus está pegando você pela mão aqui hoje e está te erguendo, e Ele está dizendo: está na hora de voltar a frequentar o cantinho da oração. Deus está dizendo: eu estou renovando o crente aqui nessa noite. Recebe a presença de Deus. Se você acredita aí, Deus te fortalece aqui agora. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite, irmão. Jesus está presente na casa aqui hoje. Jesus está aqui nesse lugar. Lá fora está frio, mas aqui a presença dele está nos aquecendo. O diabo falou: vai parar de orar, vou pegar, vou derrubar, vou destruir. Ele estava enganado, porque hoje Deus corta o laço, quebra a lança, queima os carros do fogo. Jesus desceu aqui hoje. Quantos acreditam nessa palavra? Deixa eu ver. Esboça uma reação aí. Esboça uma reação aí. Mostra que você acredita nisso nessa noite. Eva come do fruto, dá para o seu marido, ele compartilha da atitude, come do fruto também. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que a morte espiritual é gerada na hora, porque o salário do pecado é a morte. Então ele morre espiritualmente. Tanto que quando eles comem do fruto, logo em seguida Deus desce no Éden para se relacionar com o homem. E a Bíblia diz que eles se escondem por detrás das árvores. E Deus grita: Adão, onde estás? Adão está por detrás das árvores. Entre o casal e Deus existe árvores. Isso é o afastamento que o pecado causa. Aquela árvore vai representar a culpa. Ele está se sentindo culpado. Ele não consegue adorar, porque pecou, porque transgrediu a lei que Deus havia estabelecido. A morte espiritual é gerada. E sabe o que a Bíblia diz? Que o casal é expulso do jardim. Quando a Bíblia diz que o casal é expulso do jardim, é necessário agora alguém que vença essa morte, para trazer o homem de volta. E é a promessa que Deus faz: do ventre da mulher vai levantar-se um, esmagará a cabeça da serpente. Só que na entrada do jardim, senhores, Deus coloca querubins. A palavra querubim é uma palavra hebraica, de origem hebraica, da palavra queruv, que tem raiz na palavra carav, que significa aquele que está ao redor, ou aquele que guarda. Porque toda vez que os querubins aparecem, é guardando a santidade. O homem, ele está olhando os querubins agora. E a Bíblia talvez acaba não nos permitindo pensar muito nessa ocasião,
Porque a Bíblia diz, Deus colocou os querubins para guardar a entrada, Deus colocou uma espada flamejante que se movia para guardar o acesso à árvore da vida, e aí já começa o capítulo 4, Caim e Abel, e aquela história deles dois. Só que agora imagina, vamos parar para pensar, Adão olhando para a figura do querubim, e ele não pode mais entrar, e ele olhando para aquela figura, dizendo, eu perdi o que estava lá dentro, eu não tenho mais acesso às delícias do jardim, acabou, meu padrão de vida que eu tinha com Deus acabou. Só que Deus, ele é tremendo, irmãos. Deus é tremendo, sim ou não? Olha o que a Bíblia diz, lá na frente, pastor Messias. Deus fala com Moisés, diz assim, Moisés, faz o tabernáculo de acordo com o modelo que eu vou te mostrar em cima do monte. E aí quando ele diz isso, ele diz assim, quando ele chega na parte do véu, porque tinha os 3 compartimentos, átrio, lugar santo e lugar santíssimo. O que vai fazer a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo é um véu. Véu em hebraico significa separação, porque essa é a função dele, separar. E aí você observa, este véu possui querubins desenhados nele. Deus fala para Moisés, Moisés pede para os artífices desenhar querubins no véu. É para desenhar querubins no véu, para quê? Para o homem lembrar da condição dele, que é a condição que ele ficou quando Adão saiu de dentro do jardim. É para o homem lembrar qual é o padrão que ele está. Então ele está fora do meu padrão, ele está no padrão dele. Põe lá os querubins. Deus não queria, irmãos, humilhar o homem. Pelo contrário, Deus queria mostrar qual é o estado dele. Só que em contrapartida, quando os querubins são colocados ali, Deus fala, mas faz para fazer o véu com 4 cores. Primeira cor, púrpura ou roxo. Segunda cor, vermelho carmesim. Terceira cor, branco de linho fino. Quarta cor, azul celeste. Enquanto ele mostra o estado do homem com os querubins, com as 4 cores, ele dá uma esperança. Por quê? Porque cada cor representa uma coisa. O roxo representa a realeza. Os reis usavam púrpura nas suas vestes. O vermelho representa sangue e sacrifício. O branco fala de perfeição. E já o azul fala daquilo que vem do céu. Enquanto ele mostra para o homem com os querubins o estado dele, ele diz assim, olha os querubins aqui, esse é seu estado. Mas em contrapartida há uma promessa, vai vir um que é rei, vai vir um que vai derramar sangue, vai vir um que é perfeito, ele é branco, não tem nenhum pecado nele. E vai vir um que ele vem do céu para a terra, porque ele vai encarnar entre os homens. Aleluia. O diabo, irmão, está batendo palma e está dizendo, acabou para ele, acabou para ela. A empresa não vai andar, a vida não vai andar, nada mais vai acontecer. Mas mal sabe Satanás que Deus já tinha um projeto reservado para você. Aleluia, mal sabe o diabo que Deus já tinha um projeto para você. Antes desse problema aparecer, Deus já tinha a solução para ele. Aleluia, nessa noite Deus está dizendo para você, eu já tenho a solução desse problema. O véu está ali. Na época de Jesus, olha o que acontece. O templo de Herodes é erguido, um templo maravilhoso, luxuoso. E sabe como que era o véu desse templo? O historiador diz que esse véu tinha 18 metros de altura por 9 de largura. A espessura do véu era o tamanho de um palmo de um homem, aproximadamente 10 centímetros. Os sacerdotes diziam que era o véu irrasgável. Ninguém podia rasgar porque ele era feito emendado com 72 dobras uma na outra. Ninguém podia rasgar. E o problema era o véu, porque o homem não tinha mais acesso direto. O problema era o véu. O problema era o véu. Aí Deus falou assim, deixa eu resolver esse problema.
Vou falar de novo. Deus falou, deixa eu resolver esse problema. Jesus está na cruz. E Ele dá o último brado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Ele dá o último brado, as tumbas se abrem, o céu se fecha, e a Bíblia diz que o véu que os homens diziam que era irrasgável, se rasga, de cima para baixo. E a Bíblia é específica, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Por quê? Porque se fosse de baixo para cima, o mérito era do homem. O homem está indo até Deus, mas o homem não quer mais Deus por causa do pecado. Então o mérito não é do homem, o mérito é de Deus. Deus está descendo, está indo atrás do homem para trazer ele de volta para a sua presença. Aleluia. Eu tenho uma palavra para liberar aqui nessa noite. Deus está descendo aqui agora. Sabe para quê? Para pegar algumas pessoas e trazê-las de volta para a comunhão, de volta para a oração, de volta para a comunhão, de volta para ser cheio do Espírito Santo. Deus está descendo aqui agora. Aquilo que te impedia de adorar, Deus está rasgando no meio agora. Deus está dizendo, há uma restauração aqui nesse lugar. Deus está agindo no teu coração. Estou sentindo Deus aqui nessa noite, irmãos. Sabe o que acontece? É que há uma grande possibilidade de, depois do véu ter se rasgado, os sacerdotes terem costurado o véu de novo, por não acreditar na obra expiatória de Cristo no Calvário. E muitas vezes, por religiosidade, nós também costuramos o véu. Colocamos o véu no lugar aonde não era para estar. Como nós fazemos isso? Quando nós queremos achar subterfúgios em nossas próprias forças e dizer, não, eu consigo sozinho, eu faço sozinho, eu vou sozinho. Nós costuramos o véu, mas o véu se rasgou, irmãos. E agora não tem mais esse negócio de estar sozinho. Deus está junto para ajudar, para capacitar, para guiar. Só que sabe o que é interessante? É que a Bíblia vai dizer lá em Hebreus, o autor aos Hebreus, uma carta maravilhosa, espetacular. O autor foi muito, mas muito inteligente e espiritual naquilo que ele apresentou. Porque no capítulo 10, quando ele vem no capítulo 10, e aproximadamente lá pelo verso 20, ele vem dizendo assim que agora nós temos ousadia para entrar no Santíssimo Lugar. Aí ele diz assim, nós penetramos o Santíssimo Lugar com o coração aspergido e o corpo lavado em água. Coração aspergido, corpo lavado em água. Coração aspergido, corpo lavado em água. Sabe o que é isso? Vou te explicar. O que é coração aspergido? Quando ele diz que o coração é aspergido, ele está nos remetendo a uma prática do Antigo Testamento. Aquilo que os judeus chamam de Yom Kippur, que é o dia da expiação, o dia do perdão. O que acontecia? O sumo sacerdote, ele se preparava com banhos cerimoniais, vestia uma veste especial, pegava 2 novilhos, oferecia um para ele e um pela sua família. Depois ele pegava 2 bodes. Um seria o bode expiatório, o outro seria o bode emissário. Quando ele lançava sortes, aquele que seria o bode emissário, ele lançava e colocava a sua mão direita sobre a cabeça daquele bode. E quando ele colocava a sua mão direita sobre a cabeça daquele bode, ele transferia o pecado de toda a nação que pecou o ano inteiro. Todos aqueles pecados eram transmitidos para o bode emissário. Depois que transmitiu, fez-se a oração, levava-se o bode para o deserto, para que ele levasse para fora do arraial os pecados do povo. Depois o outro seria o bode expiatório, sacrificava ele fora do tabernáculo, pegava a sua carne e queimava, pegava o sangue e colocava numa bacia. Depois que terminado tudo, pegava-se essa bacia com o sangue dentro, e ele entrava no átrio, passava e atravessava o lugar santo. E aí era a única vez no ano que entrava-se no Santíssimo.
Ele entrava com muito respeito e reverência dentro do Santíssimo, com a bacia na mão. E tinha já incensário também que tomava conta ali, porque ele não poderia ver a presença de Deus a olho nu. E aí ele chegava até a arca, vinha com a sua mão direita, colocava dentro da bacia com sangue e aspergia com os dedos 7 vezes. Quantas vezes? 7 vezes. Quando ele terminava de fazer isso sobre o propiciatório, que era a tampa da arca, ele se retirava de costa, porque não poderia virar as costas para a presença de Deus, até que as suas costas tocassem um véu, e ele se virava. Aí ele ia embora. Quando ele saía de dentro do tabernáculo, o povo louvava, adorava, porque Deus perdoou o povo. Aí agora, o autor aos Hebreus está dizendo: nós entramos no Santíssimo com o coração aspergido. O que é isso? Ele está dizendo: Cristo, o sumo sacerdote, mudou o local de aspergir o sangue. Antes o sangue era aspergido sobre o propiciatório. Agora, aquele que recebe a obra da salvação na sua vida, Cristo vem com sangue, não de bode, mas o próprio sangue dele, e começa a aspergir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para quê? Para remover a culpa da consciência. Porque o homem com culpa na consciência não consegue adorar. Aí Deus falou assim: o homem está com culpa na consciência e não consegue adorar. Então aí ele diz assim: vamos colocar sangue no coração dele, porque o sangue de Jesus é tão poderoso que tira a culpa e põe coragem, tira a culpa e põe ousadia, tira a culpa e Deus está derramando sangue na tua vida aqui hoje. Aleluia. Deus está te dando ousadia aqui hoje. Você vai sair daqui ousado hoje. Você vai sair daqui ousado para ir para marchar para a batalha. Satanás não vai pôr medo em você. O sangue de Cristo está tirando o medo aqui agora. E Deus está dizendo: você vai sair daqui marchando hoje. Vai alabara canto reparachanda rabadarabacharabarraia. Deus está dizendo para você: eu estou derramando sangue nesse lugar. Deus está te dando ousadia agora. Recebe. Sabe o que o diabo quer? O diabo quer você retraído. O diabo quer você com medo. O diabo quer você amedrontado. Mas o sangue de Jesus Cristo vai impedir disso acontecer. Satanás que saia da frente hoje. A igreja ousada, a igreja cheia, a igreja tomada pela presença de Deus e lavada pelo sangue de Cristo, está de pé. Sai da frente, Satanás, sai da frente, Satanás, sai da frente, Satanás. Estou sentindo a graça de Deus aqui nessa noite. O que Deus está fazendo aqui é muito sério, irmão. Deus está fazendo uma obra muito grande aqui nessa noite, irmão. Rabachandaraia, alabaracancho, rebaracala, saio e levante a mão para me profetizar para a sua vida. Levante a mão que eu quero profetizar para você agora. O sangue de Cristo desce sobre você. Talvez o diabo estava querendo colocar medo dentro da sua casa. Talvez você estava com medo lá dentro da sua casa. Mas hoje o sangue de Cristo está descendo aqui. E quando você vai entrar lá, você vai entrar com ousadia. Sai, diabo, sai da minha família, sai do esposo, sai do filho, tira o filho das drogas, sai dessa frente, Satanás. O sangue de Cristo está sobre a minha vida. O sangue de Jesus desce sobre a tua vida. Leve a sério, amancho, rebara, cala, mandora, baraia. Remiteca, baraio, rebancho, reminaia. Deus está dizendo: eu estou removendo o espírito de suicídio aqui agora. Alabancho, rebarachanda, rabacala, manchora, marraia. Deus está dizendo: eu estou trazendo restauração aqui nessa noite. Deus está agindo em nosso meio aqui. Coração aspergido, corpo lavado em água. Não é só a cabeça, não é só as mãos, não é só os pés, é o corpo.
Porque enquanto o sangue vem para tirar a culpa, a água, tipificada no Espírito Santo, vai vir santificar. Porque o Espírito não pode santificar enquanto o sangue não purificar. Deus sempre respeitou essa ordem, porque foi Ele mesmo que estabeleceu. Quer ver? Quando entrava no tabernáculo, o primeiro utensílio era o altar do holocausto, onde se derramava sangue. Quando passava o altar do holocausto, vinha a pia de bronze, onde tinha água, sangue e água, sangue e água. Deus sempre respeitou essa lei, porque foi Ele que impôs, Ele que estabeleceu. Tanto é que quando Jesus está na cruz, Ele dá o último brado. O soldado vem com a lança e atravessa entre a quinta e a sexta costela, atingindo o saco pericárdio do coração, entrando na aurícula direita, onde há sangue rico em gás carbônico. E João diz assim: eu vi saindo dali sangue e água, sangue e água. Porque é a ordem que Deus estabeleceu. E é por isso que primeiro vem a cruz, depois vem o Pentecoste. Primeiro cruz, depois Pentecoste. Primeiro vem Cristo, derrama o sangue, depois vem o Espírito e santifica o homem. Primeiro Jesus derrama o sangue, depois o Espírito santifica o homem. Agora, tem gente que quer ir para o Pentecoste, mas não quer passar pela cruz. Tem gente que quer ser cheio do Espírito Santo, mas não quer passar pela cruz. Tem gente que quer pregar, quer ter dom, quer exercer dom, mas não quer passar pela cruz. Não entendi, vou explicar. Quer ser cheio do Espírito Santo, mas não quer renunciar. Quer ser cheio do Espírito Santo, mas não quer largar práticas, velhas práticas que impedem de Deus trabalhar na sua vida. Querem ser cheios da presença de Deus, mas não querem carregar o madeiro pesado do Calvário. Nessa noite eu tenho uma palavra para você. Deus vai te usar? Vai. Deus vai te encher? Vai. Mas primeiro eu tenho que passar pela cruz do Calvário. Cristo vence a morte espiritual, irmãos, que o pecado trouxe. Tudo bem. Depois disso vem a morte física. É o segundo aspecto da morte. Morte física, como eu já disse, é o fim da existência. Quando ela vem, irmãos, não tem para ninguém. Acabou. Não tem mais jeito. É o ponto final. Essa é a morte física. Só que Jesus, ele vem vencendo esses três aspectos da morte. Ele vence o primeiro, que é o aspecto espiritual. E aí ele vence também o aspecto físico. Ele vence a morte física de um jeito que nunca ninguém fez na vida e nem vai fazer. Porque Jesus, ele vem sempre na contramão. Aí sabe como que ele vence a morte física? Morrendo. A morte de Cristo mata a morte. Isso é muito forte, irmãos. A morte de Cristo mata a morte. Como é que Jesus vence a morte física? Sabe como? Ele começa a vencê-la lá no Getsemane. Quando ele está no Getsemane, ele sofre um abalo moral e um abatimento tão profundo, que acontece com ele um fenômeno raríssimo da medicina chamado de hematidrose. O que é isso? É quando os capilares subcutâneos da pele se rompem. Se rompendo, sai o sangue e toca nas glândulas sudoríparas que produzem o suor. E ele soa suor com sangue. Isso já deixa a pele dele extremamente sensível. Ele fica muito sensível neste sofrimento. Ele sai dali e vai ser julgado. Aí fica aquele joga para lá, joga para cá, vai para a casa do sacerdote. Depois vai para Pôncio Pilatos vai para Herodes. E Herodes volta para Pôncio Pilatos. Aí Pôncio Pilatos olha e diz assim: vamos açoitá-lo. Ele vai ser açoitado e ele recebe 39 açoites. É o momento que ele mais perde sangue. E ele já estava com a sua pele sensível. Ele perde muito sangue ali. Quando ele sai dali, é colocado na sua cabeça uma coroa de espinhos. Devido ao consentimento renascentista e devido aos filmes, a ideia que temos dessa coroa é como se ela fosse no formato de um anel. Mas não. É um gorro que toma todo o couro capilar. Porque os espinhos, que era tirado de um espinheiro da Judeia,
tinha de 4 a 7 centímetros, perfurando o couro capilar, que é uma região sensível, e sangra com facilidade. Quando é colocado aquele gorro sobre a sua cabeça, o sangue vai descer sobre o seu rosto. Olha como ele está sofrendo. Ele vai ter que carregar agora a cruz do pretório até o Calvário. São 400 metros nessa trajetória. Ele vai carregar, e ele está tão fraco porque ele não comeu, passou a madrugada sendo julgado. Ele não bebeu, e por ter suado o suor com sangue, está com mais sede ainda. O seu corpo vai reagir com febre por causa dos hematomas. Ele está tão fraco que ele cai 3 vezes. E na 3ª vez, Simão Cirineu é constrangido a ajudá-lo a levar a cruz até o Calvário. Quando ele está em cima do Calvário, e ele está já pregado na cruz, passa 1 hora, e como ele está sustentando também o seu corpo com o braço, ele vai ter dificuldade para respirar. Então ele vai tentar contrair o diafragma e colocar a cabeça para trás, só que aí o espinho vai bater no madeiro, e o madeiro vai perfurar mais a sua cabeça. A roupa que foi colocada sobre ele secou, porque o sangue coagulou nas feridas. Só que a Bíblia diz que os soldados vieram e puxaram com força. Então as feridas se abriram de novo. Mas já era para ter morrido em 2 horas crucificado. Mas lá está ele vivo. Parece, senhores, que eu estou vendo a figura da morte, sem querer personalizar a morte, personificar. Mas parece que a morte está na frente da cruz, querendo levar. Mas ela diz assim: eu quero levar, mas não consigo. Por quê? Porque o salário do pecado é a... Aí está a jogada de Deus, não pecou. Aí o que acontece? A Bíblia diz que quando ele entrega o Espírito, a Bíblia diz assim, inclinando. Tem gente que acha que o Espírito saiu e fez assim. Não, ele inclinou por vontade própria. O verbo grego está dando a entender que é um servo se inclinando para o seu Senhor. É um recado para a morte dizendo: você quer me matar, você quer me levar, mas você não pode, porque eu não pequei. Então você não pode dar o salário para mim. Então eu vou morrer porque eu quero, toma. E você está com medo do quê? Está com medo de Satanás? Está com medo da prova? Está com medo da luta? O teu Deus é poderoso, venceu a morte. O teu Deus é maravilhoso, nada parou ele, nem a morte pode parar o teu Deus. Nessa noite Deus está dizendo para você: para com esse medo, para com esse temor. O Deus que venceu a morte está pelejando por você. Levanta a mão, recebe a presença de Deus agora, vai. Recebe a presença de Deus na tua vida, vai, 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 vai. Adora o nome do Senhor. Rabancho rebara xarabacala marraia. Rabancho remaia serga marraia. Nós não estamos aqui nesse frio adorando a um Deus que está morto, não. Ninguém está aqui adorando um Deus que os restos mortais ficarem em algum lugar, não. Nós estamos adorando um Deus que está vivo, que morreu, mas no 3º dia ressuscitou. Recebe a presença deste Jesus vivo na sua vida agora. Rabaxandaraia, rabacancho, reminara cala sub rebaia. Recebe a presença desse Jesus vivo. Olha o mistério. Olha o mistério. Meu Deus. Baracala banchora bacala marraia. Aue tergue remaia, sub tergue marraia. Alabara calabara chora marraia. Olha esse mistério, irmão.
José de Arimateia se apresenta e diz assim: dá o corpo, vou emprestar o meu sepulcro. Ele é colocado dentro do sepulcro de José de Arimateia. Quando ele é colocado lá, no terceiro dia, Maria Madalena se apresenta para ungir o corpo dele. Quando vieram 6 horas da manhã, a pedra está removida, entra dentro do sepulcro, o corpo não está lá, o lençol está dobrado em lugar à parte. Quando ela sai para fora, um anjo forte está sobre a pedra e diz assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Aí ela a Bíblia parece que mostra que ela não dá muita importância para aquilo. Ela estava desesperada, e ela olha a figura de um homem, e como tinha um jardim perto do sepulcro, ela sai correndo, se lança aos pés do homem, achou que era o jardineiro. Cadê o corpo do meu Senhor? Aí ele diz para Maria Madalena: Maria. Ele podia ter pegado na mão dela, levantado: não, aqui sou eu. Não, ele só fala o nome. E aí quando ela ouve essa voz, ela reconhece, porque foi a voz que expulsou da vida dela 6 legiões de demônios. Ela reconhece porque a Bíblia diz que Maria Madalena ficava sentada ouvindo os ensinamentos dele. Ela reconhece porque Maria Madalena foi uma das únicas que ficaram aos pés da cruz ouvindo os seus brados. Quando ela ouve aquela voz, ela diz: Rabi, mestre, meu bom mestre. Quando ela olha, Jesus olha e diz assim: vai lá anunciar que eu estou vivo. Jesus venceu, senhores, a morte física. Só que aí, alguém pode me perguntar assim: nós temos vida no Espírito, porém nós caminhamos para a morte. É a única certeza que nós temos, absoluta, é que nós vamos morrer. Se Jesus venceu a morte física, e a igreja? A Bíblia diz que Jesus marcou uma data. Jesus marcou uma hora, que esta igreja, a igreja de Cristo, vencerá a morte física. Aí Paulo vai descrever, pastor, esse dia. Aí ele diz assim: e há de ser que o mesmo Senhor descerá do céu com voz de alarido, ou seja, um brado de um general, com voz de arcanjo para Israel, e com trombeta de Deus para as nações, anunciando o juízo. E quando esse Senhor descer do céu, quem morreu em Cristo ressuscitará primeiro. E quem estiver vivo não vai conhecer a morte, mas será transformado em um corpo de glória. E a igreja vai subir, e vai encontrar com o Senhor nos ares. E a igreja vai ter um cântico na boca. E que cântico é esse, Paulo? Tragada foi a morte pela vitória, Cristo venceu. Quem é que vai ser arrebatado aqui nessa noite? Lá para Chorabacandaraia. Pode ser que seja daqui a pouco, pode ser que falte só alguns minutos, mas quando a trombeta soar, essa igreja será tirada da terra e nós vamos contemplar a Cristo face a face. Último aspecto: eterna. A morte é espiritual, a morte é física e a morte é eterna. Por quê? Porque há um destino para todos, e só há 2 lugares que se pode ir: céu ou inferno. A morte eterna é para aqueles que vão para o inferno, o lago de fogo e enxofre que eu mencionei agora há pouco. Veja bem, Jesus mais pregou sobre o inferno do que sobre o céu. E toda vez que ele falava do inferno, ele repetia uma sentença
ele dizia o seguinte: lá haverá pranto e ranger de dente. Pranto e ranger de dente. A palavra grega para pranto é como se alguém está chorando por arrependimento e gritando desesperadamente. Aí eu fico imaginando que grito é esse, pastor Messias. Por que eu rejeitei a pregação do evangelho? Por que eu não me converti? Por que eu não ouvi a voz do meu pastor? Por que eu não ouvi o conselho dos irmãos? Esse vai ser o pranto. E o ranger de dente. Sabe quando você range os dentes com uma dor? Aquela dor tão grande. Só que você range os dentes por uma forma momentânea, porque a dor passa. Agora imagina fazer isso por toda a eternidade. Só que essa igreja não vai estar lá. A Bíblia diz que há uma cidade que foi preparada para nós, aonde há muitas moradas. E para mim encerrar aqui agora, porque se fosse para falar da Nova Jerusalém tinha que ser mais 2 horas, mas só uma característica, rapidinho. A Bíblia diz que a cidade é quadrada, 3 portas em cada extremidade da cidade, há 12 fundamentos. Os muros são de jaspe cristalino. Há uma porta que leva uma rua central que vai até o centro da cidade. Aleluia. No centro da cidade tem um trono de Cristo. Cristo está sentado no trono. E a cidade não precisará de sol, porque Cristo será a lâmpada da cidade e a glória de Deus a iluminará. Aí só uma revelação aqui para mim finalizar. Se Cristo é a lâmpada da cidade, Ele ilumina a cidade, e Ele está no centro, e o muro é de jaspe, sabe o que acontece, pastor? Olha que tremendo isso aqui. Eu paguei um preço para aprender isso, irmão. Você não acha em livro, é só no joelho. Se sai uma luz de dentro de Cristo para iluminar a cidade, a luz vai ter que sair de Cristo, vai passar pelo centro e vai chegar até o muro. Quando chegar no muro, o muro é de jaspe cristalino. Olha como a Bíblia é específica. Aí você vai pesquisar, há diversas espécies de jaspe. Só que o que difere essas espécies são 2 classes: jaspe opaco e jaspe cristalino. O jaspe opaco, ele não é transparente e é menos brilhoso, mas é bonito se for bem polido. Agora, o jaspe cristalino é mais bonito porque ele é transparente, a luz penetra dentro dele e ele fica reluzente. Quando a luz sai de Cristo, vai bater no muro. Quando bate no muro, a luz penetra dentro do muro e o muro começa a reluzir e ficar brilhante. O que é isso? Isso era uma lição que Deus estava querendo dar para a igreja na terra, quando revelou para João na ilha de Patmos. Fala para a minha igreja que crente não pode ser um jaspe opaco. A palavra vem e não entra nele. Ele não ouve a palavra não entra nele. Ele não nasceu de novo. Crente precisa ser como um jaspe cristalino. A palavra sai do púlpito, penetra dentro dele e ele começa a brilhar, começa a alabara xandarabacalamahaia. Onde estão aqui os jaspes cristalinos aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão, adore o nome do Senhor, fica de pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Essa campanha, Deus, eu creio que Deus já está agindo de uma forma poderosa. Dê a mão para o irmão que está do seu lado aí, por favor. A causa que você colocou diante de Deus nessa campanha. Coloque diante de Deus agora. Nós vamos orar mais uma vez aqui. O Espírito de Deus já está agindo em nosso meio aqui agora. Meu Deus do céu. Ele não vai só te dar vitória, mas também vai tocar na sua vida agora.
Deus me diz de pessoas que precisam de um toque de Deus, de um renovo de Deus, pessoas que precisam ser revigoradas. Feche os seus olhos comigo nessa noite. Pai, eu te peço, Senhor, eis aqui, Pai, a tua igreja, eis aqui o teu povo, Senhor. Pai, eu ministrei a tua palavra debaixo da tua ordem. Pai, o Deus que venceu a morte é o Deus que nós estamos orando nessa noite. Olha aqui, Senhor, este clamor deste irmão e dessa irmã. Toma a vida deles agora. Senhor, eu te peço, Senhor, comece a renovar aqui nessa noite. Comece a batizar com o Espírito Santo agora. Senhor, começa a curar pessoas aqui nessa noite. Eu quero profetizar a unção do Espírito agora. Começa a inundar este povo. Recebe o toque de Deus na sua vida aí agora. Recebe o toque de Deus na sua vida aí agora. Remio terga mahaya. Alabaracancho reminara serga mahar. Aleluia. O médico deu já o laudo. Não importa, o Deus que cura está aqui nessa noite. Nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso, e Ele está tocando agora. Ele é bara xandaraia. Urabancho reminara séria amarrar. Urabachandarabacala marraia. Recebe o toque de Deus na sua vida aí, se você acredita. Recebe o renovo de Deus na sua vida, se você acredita. Comece a receber o toque de Deus agora. Terio remara subi tergi macala manchora maha. É pleve a séria manto e tetacandará. Você não nasceu para ficar prostrado. Você não nasceu para ficar parado. Deus não te chamou para estacionar. Deus te chamou para você ser usado nas mãos dEle. Vai recebendo agora em nome de Jesus Cristo a unção de Deus, a unção de Deus que paira sobre essa casa aqui agora. Há uma unção poderosa. Alabaracando rabachandaraia. Rabancho e rebaraséria manto tecala séria marraia. Há uma resposta de Deus para a tua vida aqui. Há uma resposta de Deus para a tua vida. Alabancho rebaracala marraia. La série remara canto remara. Sinta esse toque de Cristo na tua vida. Sinta esse toque que venceu a morte. 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 Sinta o toque dessas mãos que foi entregue nessas mãos. Todo o poder nos céus e na terra está na mão de Cristo. Sinta esse toque aí. Sinta o toque do Todo-Poderoso na tua vida. Sinta o toque da mão furada sobre a sua vida. Não terá demônios, não terá magias, não terá feitiços, não terá mal algum que vencerá você. Não terá inveja, não terá maldição de pai e de mãe que chegará na tua vida, porque esta mão ela paralisa.
o nome do Eterno. Glorifica 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 o nome do Eterno. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu aquilo que ninguém poderia vencer. Ele venceu e nos garante a vitória. Pelo poder da cruz. Pelo poder da cruz Ele nos garante a vitória. Ó morte, aonde está a morte? Ó morte, aonde está a morte? Ele venceu a morte. Cadê os seus grilhões, morte? Ele venceu a morte. O Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é esta igreja, você é esta igreja. As portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Glorifique o nome dele e aplauda ele.